Quer ganhar R$ 5 de forma 100% gratuita para iniciar no mercado do trader esportivo? Eu sou Pedro Feitosa, esse é o meu canal e é só você clicar no link que vai estar disponível na descrição deste vídeo para você ganhar os seus R$ 5 agora mesmo. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário e vamos direto para os vídeos de análise dos jogos de hoje e claro, vai ter aquele palpite 100% gratuito. E vamos ao primeiro jogo desse sábado. Eu não poderia começar diferente senão com o líder do campeonato inglês, o Arsenal, que joga em casa contra o Bournemouth. Inclusive eu mandei a entrada no Arsenal aqui no canal no YouTube e todo mundo que acompanhou acertou, porque eu coloquei Arsenal vencia o Everton e marcava mais de 1.5 gols na partida. E o Arsenal meteu um 4-0 e a gente pegou um green lindo. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação para esse jogo. Arsenal líder com 60 pontos e joga contra o Bournemouth, que é o penúltimo colocado. Levou 48 gols, é nada mais, nada menos do que a pior defesa da competição do Premier League, do campeonato inglês. Isso mesmo, o time levou 48 gols, levou 7 gols a mais do que o último colocado, que é o Southampton, e joga contra o Arsenal, que tem aí o segundo melhor ataque da competição, com 56 gols, atrás apenas do Manchester City, quando o quesito é marcar gols. O City tem o fenômeno Haaland. Mas beleza, para esse jogo eu não vou arrodear muito aqui com vocês. Se for olhar os números do Arsenal, o Arsenal vem voando. O Bournemouth levou gol em quase todos os seus jogos, em 90%, não ganhou 90%, levou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos. Para esse jogo, eu quero trabalhar aqui a vitória do Arsenal seca 1.25 para aquela entrada múltipla, é uma boa opção. Ou então, se você quiser trabalhar seco nesse jogo, over 2.5 gols a 1.57. Pedro, para você, na sua análise, qual é a melhor operação para esse jogo? Apesar de você estar jogando primeiro colocado contra penúltimo, muitas vezes esse penúltimo colocado ele joga tão trancado, ele dificulta tanto o jogo que às vezes acaba saindo menos gols na partida. Mas mesmo assim ainda acho que o mais de 2.5 gols tem valor. Porém, na minha análise, a melhor operação para esse jogo é pegar essa vitória do Arsenal a 1.25 para poder vencer o penúltimo colocado em casa, a pior defesa da competição contra o segundo melhor ataque. Acredito sim na vitória do Arsenal para poder manter essa liderança no campeonato inglês. Essa é a minha análise para Arsenal e Bournemouth, válido pelo campeonato inglês Premier League. E vamos à análise do jogo 02, campeonato francês, o poderosíssimo PSG, que joga em casa contra o Nantes. Na classificação, o PSG está aqui, muito bem, obrigado. Se a internet colaborar, claro. Bora. Aí, PSG, 60 pontos, primeiro colocado, vem de uma vitória maiúscula contra o Olympique de Marseille. Meteu uma goleada no Marseille. Joga contra o Nantes, que é o 13º colocado, fez 25 gols, tomou 30. Ali de meio para baixo de tabela, o PSG como mandante tem 10 vitórias e 2 empates. O Nantes como visitante tem 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Os números dos dois times: PSG marcou em 80% dos seus jogos, marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas. Número aí muito bom para o PSG nessas últimas 2 partidas. O PSG tá bem ofensivo. E temos aí um Nantes que só tem a linha de menos de 3.5 gols, 90%. Para esse jogo, o PSG não tem Hakimi com lesão na coxa, não tem o Kimpembe com lesão no tendão de Aquiles e não tem o Neymar com lesão ainda no tornozelo. Só que assim, jogou contra o Marseille também sem o Neymar. Mbappé e Messi jogaram muito bem, fizeram a sua parte e conseguiram uma vitória maiúscula. Para esse jogo, acredito sim numa vitória do PSG, odd de 1.30, time favorito. Acredito que o PSG deve sair vitorioso do Parque dos Príncipes contra a equipe do Nantes. É um jogo aí para poder ampliar ainda mais a vantagem para o Olympique de Marseille, que cresceu bastante depois do último jogo. Então, PSG e Nantes, vitória do PSG, odd aí de 30% de retorno. E o palpite gratuito desse sábado está na tela, sem muito arrudeio. PSG vence, Arsenal vence, os dois jogando em casa.
contra times que não são aí da parte de cima da tabela. O Bournemouth é ainda pior do que o Nantes, cada um na sua competição, óbvio, mas aí essa vitória dos dois times, PSG e Arsenal, com 61% de retorno. Esse é o meu palpite gratuito para este sabadão. Entradazinha aqui, ó, uma unidade, a minha unidade é de 1.000. Quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe que minha unidade é de 1.000. Coloquei aqui, ó, uma unidade, retorno de 1,61, R$ 1.611, retorno possível caso bata a nossa entrada com vitória do PSG e vitória do Arsenal, o líder do campeonato francês. Temos aí o líder do francês com o líder do inglês. Esse é o palpite gratuito, espero que vocês curtam essa análise. E para o nosso terceiro jogo deste sabadão, vamos de campeonato alemão, Bundesliga, um dos campeonatos que eu particularmente mais gosto de operar, porque é um campeonato muito over goals, e todo mundo sabe que eu gosto de operar over goals, eu gosto de bola na rede. Para esse jogo, Stuttgart contra Bayern de Munique, o Stuttgart que não está bem, e detalhe, vem de uma derrota para o último colocado da competição, que é o Schalke 04, levou logo 2-0 no primeiro tempo, depois fez um gol e não conseguiu buscar nem sequer um empate, perdeu para o último colocado, sim. O Bayern de Munique é o primeiro colocado com 46 pontos, empatado em pontos com o Borussia Dortmund, a 3 pontos do Union Berlin. O Bayern de Munique, que vem de uma vitória importantíssima contra a Union Berlin, venceu e venceu bem. Esse time aí que está muito bem nessa temporada, que é a Union Berlin, joga contra o Stuttgart, que está no limite, no limiar para poder entrar na zona de rebaixamento. Tem a mesma pontuação do Hoffenheim e do Bochum, em 3 pontos apenas, à frente do Schalke 04. Do mesmo jeito que está super embolada a parte de cima da tabela, com 2 times empatados, a parte de baixo também está bem embolada, com 3 times empatados. O campeonato alemão está pegando fogo. Mas para esse jogo, sem muito arrodeio, eu vou de vitória do Bayern de Munique, com a odd de 1,40, ou seja, 40% de retorno. Dá para poder pegar esse jogo e juntar com qualquer outro que você vai ter uma múltipla aí acima de 1,50, 1,55, 1,60, 1,70. Então fica muito interessante essa vitória do Bayern de Munique para você colocar naquela entrada múltipla. O Bayern de Munique marcou gol nas últimas 10, não perdeu 90% dos seus jogos. Se eu não me engano, o único jogo que ele perdeu aí foi para o Borussia Mönchengladbach por 3-2, se eu não me engano. Marcou primeiro em 80% dos seus jogos, marcou 2 ou mais gols em 60%, teve mercado de over 1,5 e 90%. Enquanto o Stuttgart, ele até que marca bem, ele marcou em 80% dos seus jogos, mas é um time que leva muito. Ele levou gol em 90% dos seus jogos. Acredito que a defesa do Stuttgart, que já é uma defesa inferior, não vai aguentar o ataque aí do Bayern de Munique, e vou sim de vitória do Bayern de Munique para esse jogo válido pelo campeonato alemão Bundesliga. Mais um jogo na tela para vocês, dessa vez o quarto jogo a ser analisado, o Campeonato Espanhol, La Liga. Eu procuro sempre mesclar o máximo de campeonatos diferentes para que vocês tenham uma ideia um pouco mais ampla das análises de várias competições diferentes, beleza? Atlético de Madrid e Sevilha, o Atlético de Madrid que está ali na 4ª colocação dentro da zona de Champions League, que joga contra um Sevilha que, apesar de você ver o Sevilha aí na 14ª colocação, o Sevilha já passou até pela zona de rebaixamento, ele está numa reconstrução aí da sua temporada, está com 25 pontos, está melhorando bastante na competição. Para esse jogo, ó, vou dar até uma olhadinha aqui na Race para vocês verem, dos últimos 10 jogos, o Sevilha vem de 2 derrotas, um empate, mas vem de 2 vitórias. O Atlético de Madrid, um empate, 2 vitórias, um empate, 1 vitória. Para esse jogo, o Atlético de Madrid marcou nas últimas 9 e não perdeu nenhuma das últimas 5. Do outro lado, joga contra um Sevilha que marcou gol em 80% dos seus jogos e over 1,5 gols em 80% deles. Poderia sim entrar aqui com a vitória do Atlético de Madrid, jogando em casa para poder se estabelecer dentro da zona de Champions League, mas joga contra um Sevilha. Geralmente os jogos entre Atlético de Madrid e Sevilha são os jogos mais duros, sim. Essa odd de 1,67 não me agrada, talvez se essa odd aí tivesse de 1,90 para a gente trabalhar um Atlético de Madrid ou empate, ou um Atlético de Madrid ganha um dos tempos, ou o Atlético de Madrid ganha, empate, anula, seria opções viáveis. Mas com essa odd aqui de 1,67, sinceramente não vejo valor, não me agrada. O que me agrada para esse jogo é over 1,5 gols. O Campeonato Espanhol não tem sido um campeonato muito over, mas as duas equipes têm buscado aí objetivos diferentes nessa época da temporada. O Atlético de Madrid precisa ganhar para poder se manter ali dentro da zona de Champions League. O Sevilha precisa vencer para continuar a sua reabilitação na competição. Para mim, a melhor opção é over 1,5 gols com odd de 1,40, 40% de retorno para você juntar naquela entrada múltipla. Sim, Campeonato Espanhol.
E para finalizar o nosso sabadão de muito futebol, Fiorentina contra Milan, jogo válido pela Série A, campeonato italiano. Na classificação temos o Milan lá em terceiro colocado, empatado com a Inter de Milão, mas muito distante da Napoli, enquanto a Fiorentina está fazendo um campeonato ruim, de mediano para ruim, na 12ª colocação. Teve 7 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. O time perdeu mais do que ganhou e empatou na competição. Do outro lado, o Milan, que tem 14 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O Milan deu algumas tropeçadas aí, mas está dando uma melhorada. Para esse jogo, essa odd de back não me agrada para nenhum dos dois times. Poderia talvez trabalhar um Milan, um empate, sim, mas o Milan também é um time que está oscilando muito na competição. Prefiro trabalhar nesse jogo com o mercado de gols e vou mostrar a vocês por quê. Fiorentina marcou o primeiro nas últimas 4, marcou 3 ou mais gols nas últimas 2, isso mesmo, 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas. Só que é um time que leva muitos gols, levou gols em 80% dos seus jogos, teve over 0.5 HT nas últimas 6, over 1.5 em 80%. Do outro lado, joga contra um Milan que marcou primeiro nas últimas 4 e não sofreu gol nas últimas 4, beleza? É um time aí que oscila bastante. Para esse jogo, eu vou aqui de over 1.5 gols a 1.36. A Fiorentina, ela tá jogando ali meio que despreocupada na competição, não tá perto do rebaixamento, mas também não tá perto da zona de classificações para competições europeias. Então é um time que joga um pouco mais relaxado e geralmente quando você pega times que jogam mais relaxados assim, tem uma tendência maior de acontecer gols, e nos confrontos entre Fiorentina e Milan tem uma tendência assim de mais gols para esse jogo. Então, Fiorentina e Milan, campeonato italiano, over 1.5 gols a 1.36. Essa é a minha análise. E dessa forma nós encerramos mais um vídeo de análise. Analisei aí os jogos para este sabadão de futebol. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Se vocês quiserem ver mais conteúdo, seja de análise, de entradas, de jogos, entra nos meus grupos 100% gratuitos. O link tá aí na descrição para vocês. É só clicar, entrar e eu espero vocês lá. Espero vocês também nos próximos vídeos aqui do canal. Tamo junto.